Vamos abrir no livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11. Paulo ele escreve que toda a escritura é inspirada. Toda a escritura é inspirada. Antigo Testamento, Novo Testamento, os Evangelhos, as cartas, Apocalipse, todos os livros inspirados por Deus. E 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11, nós vamos fazer a leitura. Amém? Diz assim: depois dele, Samá, filho de Agé, o Hararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, e pôs-se Samá no meio daquele terreno, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, que ministre muito ao nosso coração, à nossa vida. Pode sentar. Meus amados, vamos para o texto da palavra de Deus, o texto que aqui nós fizemos a leitura, que diz: depois dele, Samá, filho de Agé, o Hararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, e pôs-se Samá no meio daquele terreno, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Ok? Este capítulo, ele faz a menção dos valentes de Davi, guerreiros, homens nobres, homens que tiveram grandes conquistas na batalha, na guerra. Eles foram heróis. Na realidade, eles foram heróis, porque realizaram grandes feitos. E um desses heróis, que é mencionado no capítulo 23 de 2 Samuel, é Samá. Chama-se Samá. Agora, o que ele fez para ser considerado ele um herói? A Bíblia menciona que ele defendeu um terreno, um campo de lentilhas em Israel. Enquanto o povo de Israel estava fugindo dos inimigos, que eram os filisteus, enquanto Israel, o povo, estava abandonando as suas casas, as suas residências, estava abandonando as suas terras para escapar com vida, a Bíblia menciona que ele ficou onde ele estava. E a Bíblia menciona que ele resolveu ficar ali cuidando um pedaço de terra, que era um campo de lentilhas. Agora, o que são lentilhas? Todos nós costumamos comer periodicamente, é uma cultura no Natal, Ano Novo, fazer lentilha. E algo interessante, que lentilha não é algo tão caro, como, por exemplo, está a carne, que está muito caro, para defender alguma coisa cara. Era uma coisa barata. Geralmente se vê o preço, faz comparação de preço do arroz, do feijão, de uma coisa, mas a lentilha não se faz tanto comparação de preço, porque não é um produto tão vendável, tanto quanto os demais. Mas a Bíblia menciona algo tão lindo, que ele estava defendendo alguma coisa sem tanta importância, sem tanto valor, mas ele estava ali se colocando em defesa, E esse homem chamado Samá, ele não fugiu, mas ele permaneceu naquele lugar. E o que mudou, esse texto, assim, o que ele traz para nós e o que ele nos ensina, e por que está ali, o que Deus quer nos ensinar através desse texto que está registrado. A Bíblia menciona que a Escritura é inspirada por Deus. Então, o que Deus deseja ensinar para nós? Bom, primeira coisa, meus irmãos, um campo de lentilhas, ele não tinha um grande valor comercial. Certamente ele plantou para o seu consumo, para a sua necessidade. Ele era um guerreiro, ele era alguém que estava cuidando da defesa de Israel. Mas ele tinha o seu campo de lentilha. E ele estava ali cuidando, ele estava ali zelando. Também a Bíblia menciona a respeito de lentilha,
lá em Gênesis capítulo 25, quando Esaú vem com muita fome e ele gostaria de comer alguma coisa, e Jacó tinha um guisado e tinha um prato de lentilhas. E a Bíblia menciona que Esaú vende o seu direito de primogenitura por causa de um guisado com lentilhas. Por um prato de lentilhas vendeu o seu direito de primogenitura. Por um prato de lentilhas. Não é que era alguma coisa assim que valesse a pena. É algo desprezível em questão de valor, o que valia e o que Esaú pagou. Hebreus capítulo 12, versículo 14, a Bíblia menciona: e ninguém seja devasso e profano como Esaú, que por uma refeição, por um prato de lentilhas, vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, e ainda que buscou com lágrimas, mas não encontrou. Deus, meus irmãos, trabalha com pessoas semelhantes a Samar, que está defendendo alguma coisa que é seu, alguma coisa que lhe pertence, alguma coisa que para os outros pode não valer nada, pode não ter tanto valor, mas para ele significava muito. Era mais fácil cuidar da sua pele, da sua vida, e fugir e ir embora, do que defender um campo de lentilhas. Mas ele resolveu ficar ali, plantar o seu pé ali, e não sair do meio daquele campo de lentilha, porque ele estava ali defendendo o que era seu. Deus está procurando pessoas, e Deus deseja pessoas que possam defender o que é seu. O que é seu, você sabe o valor que tem, e é você que vai defender, porque você sabe o valor que você dá para as coisas. Se eu pegar uma nota de R$2, e eu pegar uma nota também de R$100, e dizer qual você vai escolher, obviamente, a de R$100. Mas algo tão interessante, que a nota de R$100 e a nota de R$2, elas têm o mesmo custo para produzir. A máquina onde passa o papel ali é a mesma. A tinta que imprime a nota de 2 e a tinta que imprime a nota de 100 é a mesma fábrica, é o mesmo laboratório. O papel que é utilizado para a nota de 100 e o papel que é utilizado para a nota de 2 é o mesmo papel. A assinatura que vai ali é da mesma pessoa. Agora, o que difere é o valor que nós damos, é o valor que nós atribuímos. Tem coisas que elas são importantes demais para você, para outros elas não são. O sentimento, o valor que nós damos para as coisas. E para Samar, ele deu valor para o campo de lentilhas. Não era só esse que tinha outros campos também. Haviam outros campos ali. Porém, quem deu valor para o seu campo foi exatamente Samar. Os demais não estavam valorizando ou dando valor para aquilo que era seu. Agora, meus irmãos, muitas vezes é assim. É o valor que Deus está dando na nossa vida, por exemplo. A Bíblia diz, irmãos, que nós valemos mais do que o mundo inteiro perdido. A Bíblia menciona também que o nosso valor é muito maior do que as aves. É muito mais valioso que os lírios do campo. O valor que Deus está dando, que Deus coloca na nossa vida. Agora, qual é a história, por exemplo, que vão estar contando de você daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 50 anos? A história de Samar fazem aproximadamente 2.700 anos e ainda é contado hoje. É mencionado a respeito de Samar um fator só, que ele cuidou de um campo. Qual é a história que vão contar da gente? Qual a história vão contar de você? Hoje nós estamos aqui contando a história de Samar, filho de Agé, porque ele fez um ato heróico. Mas o que ele fez? Ele salvou uma pessoa de um bandido, de um criminoso, do inimigo.
Ele defendeu o que era dele. Mas interessante que ele entra na lista dos heróis por ter defendido aquilo que era seu, aquilo que era dele. Então, eu faço uma pergunta: alguém já contou alguma coisa, algo que você lutou e você lutou sozinho? Samar, ele lutou sozinho, ele não teve um exército junto com ele, que disse: ó Samar, nós estamos junto contigo, nós vamos abraçar junto essa bronca aí, nós vamos agarrar junto aí, e nós vamos vencer junto. Não, ele lutou sozinho. Esta mensagem, irmãos, o que nos ensina? Porque aquele campo ali poderia ser sem valor para os outros, mas tinha um valor para Samar. Qual é a aplicação que eu coloco isso para a nossa vida? Você pode não ter valor para os outros, mas Jesus sabe o valor que você tem. Por isso que ele morreu na cruz por você, para te dar a vida eterna. Foi por isso que ele enviou o seu Espírito Santo para habitar em nós, para transformar a nossa história e nos regenerar, nos transformar numa nova criatura. Conforme a palavra de Deus nos diz, ele nos fez vida nova, criou vida nova em nós. Porque ele sabe o preço que Jesus pagou na cruz. Ele plantou, meus irmãos, sem a ajuda também da tecnologia que existe hoje para plantar, para fazer a plantação. Foi manual, mas ele fez e ele cuidou. Samar, irmãos, ele defende também o que era importante para ele. Tem uma expressão que se diz que uma andorinha só não faz verão. Era ele sozinho, ele lutando sozinho. Agora, irmãos, tem uma expressão que a gente diz que um com Deus é maioria. A palavra de Deus mesmo diz em Deuteronômio, capítulo 32, verso 30, como poderia um só perseguir 1.000 e 2 fazerem fugir 10.000? Sim, na força, na graça e na capacitação de Deus é possível. Agora, irmãos, será que Deus está preocupado com o campo de lentilhas? Será que Deus está preocupado com aquela flor que você plantou, você rega, você cuida? Será que Deus está preocupado com a horta que você tem na sua casa? Será que Deus está preocupado com o gatinho que você tem, o cachorrinho, ou o cachorro que você tem na sua casa? Será que a preocupação de Deus é isto? Será que a preocupação de Deus são alimentos na tua geladeira, na tua casa? Qual é o cuidado de Deus, meus irmãos? Está em nós. O campo de lentilhas não era o cuidado de Deus com aquele campo de lentilha, mas era sim a posição que esse homem estava tendo. E meus irmãos, algumas coisas que Deus colocou esse texto aqui, porque deseja ensinar algumas coisas para nós. Muitos estão deixando, exatamente como alguns estavam deixando os filisteus entrarem, destruir, levar tudo e arrasar com tudo. Mas algo interessante, que Samar, filho de Agé, a Bíblia menciona que ele ali ficou defendendo a sua terra dos filisteus. Que podemos representar esses filisteus hoje? São os demônios que se levantam para destruir aquilo que Deus construiu na nossa vida. A mudança, a transformação, a vitória que Ele tem nos dado. Meus irmãos, Deus não chamou ninguém para ociosidade. Alguém disser: Deus me chamou, Deus tem me chamado. Deus não chamou ninguém para viver uma ociosidade. Esta semana, conversando com o irmão, ele citou uma expressão que eu guardei, eu gostei. Alguma coisa que ele ouviu de alguém. Que Deus não abençoa quem não está em movimento. Deus não abençoa quem não está em movimento. Eu quero que Deus me abençoe. Mas eu vou ser abençoado por Deus para ficar estático, parado, inerte, sem movimento, sem ação, sem reação. O que ele fez, Samar, filho de Agé? Ele ficou ali, plantado, junto da sua plantação. Aquele campo de lentilhas, as lentilhas são uma planta rasteira, e bem certo que dava para vê-lo no meio da plantação, com uma espada na mão, e pronto para enfrentar quem quisesse enfrentá-lo, e quem quisesse tirar o que era dele. Ele é alguém, irmãos, exemplo de alguém que batalha por aquilo que lhe pertence. Também nos ensina, meus irmãos, a não desistir de lutar.
Quantas pessoas que vão na emoção, começam, mas não terminam. Inicia uma obra e desmotiva e para. Quantos têm uma mudança e não perseveram naquela mudança? Quantos fazem um propósito na vida, mas não perseveram no propósito que têm? Quantos fazem com Deus um propósito e um voto a partir de hoje? A minha vida vai ser diferente. Passa-se alguns dias ou horas e a coisa volta tudo ao normal. Volta tudo a vida que estava vivendo. E ele, irmãos, é um exemplo de perseverança. E nisso a Bíblia nos ensina a respeito da perseverança, a não desistir de lutar, a de sermos batalhadores e guerreiros. Eu quero dizer nesta noite, que fique bem fixado no teu coração, não para de lutar. A luta é grande, mas eu te digo, não para de lutar, porque é o que nós aprendemos nesse texto, é alguém que não parou de lutar, é alguém que não se deixou se intimidar diante da dificuldade, diante da guerra, diante da batalha, diante daquilo que estava enfrentando. Então eu digo para você, não desista de lutar, amém? Diga para a pessoa abençoada do seu lado, diga para ele, não desista de lutar. Agé não desistiu. Samar, filho de Agé, não desistiu. Por que ele ficou ali? Para ver o tempo, para ver o sol nascer e o sol se pôr. Ele ficou ali para lutar. Porque ele estava no meio daquele campo de lentilha. Ele estava ali para lutar. Por que você existe? Para lutar, amém? Você existe para lutar, amém? Diga, eu existo para lutar, amém? Deus nos fez, irmãos, e Deus nos colocou para lutar. Por que você está na igreja nesta noite? Como um exército que está num treinamento para uma batalha. A Bíblia menciona em Efésios capítulo 6, que nós temos uma luta. Deus não nos chamou para vivermos numa colônia de férias, para vivermos em eterno descanso. Mas nossa vida em fé e a nossa vida com Deus é uma luta, é uma batalha, e nós temos que lutar. Agora, Deus não nos chama, meus irmãos, para nós desistirmos. A Bíblia diz, se o justo retroceder, a minha alma não tem nele prazer. Então lute. O que você está enfrentando hoje? Lute. O que você vai enfrentar amanhã? Não sei, lute. O que você tem na sua mão? Qual é o filisteu que você tem que lutar? Lute. Não desista. Não saia de cima do teu campo de lentilha. Não fuja. Não corra. Mas batalhe. Batalhe porque você está num campo. Você está no meio de uma guerra. Nós, irmãos, estamos no meio de uma batalha. Então não desista de lutar. Terceira coisa também, não deixa o medo te dominar. Por que algumas pessoas não lutam mais? Medo. O que faz algumas pessoas desistir? Medo. O medo até tem a sua utilidade, segundo a psicologia, que é a preservação da vida. O medo de altura, a criança, até bebê, ela não tem medo de nada, né? A psicologia ensina isso, ela não tem medo, por isso que ela coloca a mão na tomada, por isso que ela se pendura na janela, né? Por isso que ela não tem medo de nada. Ela pega a faca, não sabe que tem perigo, aquela faca que corta, ela não tem noção ainda do que é as coisas, né? Agora, esse medo aqui, irmãos, que eu estou falando, é aquele medo que paralisa, que faz a pessoa não avançar, que faz a pessoa desistir daquilo que Deus te deu. Vamos observar que Samar, filho de Agé, ele tem aquilo ali, não porque do nada apareceu aquela terra. Ele lutou para comprar aquilo ali, para adquirir. Aquilo ali é a herança dos seus pais. E agora ele está lutando por aquilo que é herança. Que é a herança que ele recebeu dos seus pais, a herança que ele recebeu da sua família. E ele luta por aquilo que ele recebeu. Alguém lutou para alcançar aquilo ali. Alguém batalhou para ter aquela propriedade. E agora ele está lutando. Então eu digo para você, não deixa o medo te dominar. Se ele tivesse medo, ele ia largar, ele ia deixar, ele ia perder.
tudo aquilo que ele se esforçou, batalhou, aquilo que Deus o abençoou para ele adquirir, e ele ficou ali, meus irmãos, porque não deixou o medo dominá-lo. Então não deixe o medo dominar a sua vida, amém? A quarta coisa, ele foi perseverante. E a Bíblia diz, meus irmãos, em Mateus capítulo 24, e o versículo 13, mas quem perseverar até o fim será salvo. De onde vem a salvação? Lógico, sabemos, entendemos que vem de Jesus, através do seu amor revelado na cruz. Mas aqui, meus irmãos, a Bíblia menciona a perseverança de Samar. Ele ficou ali lutando, batalhando por aquilo que era dele, e ele perseverou até o fim. Ele foi alguém que foi perseverante. Precisamos aprender sobre os benefícios de ser perseverante, de lutar por aquilo que Deus já nos alcançou, aquilo que Deus nos deu. Outra coisa que nós aprendemos também, a Bíblia menciona, dizendo o texto, versículo 2, mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. Como é que ele defendeu? Uma espada na mão. E o que é espada? A espada, meus irmãos, é a palavra de Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 17, menciona a espada do Espírito, isso é a palavra de Deus. Ele tinha na mão a sua espada. Como é que nós vencemos na batalha espiritual, meus irmãos? A não ser através da palavra de Deus. Como é que Jesus venceu a Satanás diante da tentação dos 40 dias do deserto? Não foi porventura utilizando a palavra? Não foi através da palavra de Deus que Jesus teve esta vitória? A vitória não foi alcançada pela palavra, era o Senhor Jesus que dizia, está escrito. Jesus mencionava a palavra. Da onde vem a nossa esperança? Através da palavra. Certa vez, em uma ocasião, nós estávamos evangelizando uma pessoa, e nós começamos a dizer para essa pessoa que não conhecia nada da palavra, alguns textos, para que ela citasse, para que ela guardasse no seu coração, e para poder vencer. Como, por exemplo, a expressão, tudo eu posso, naquele que me fortalece. Diante de pressões, diante de dificuldade, e nós ensinamos ela, diga, quando vier essas pressões, diga, tudo eu posso, naquele que me fortalece. É a palavra de Deus, irmãos, é a nossa arma de guerra. Como é que nós vamos andar armados com uma pistola aí? Não. A nossa confiança está na palavra de Deus. Foi a arma que Jesus utilizou. E é a palavra de Deus que nos ensina o caminho da salvação, que nos ensina também a sermos perseverantes. E é a palavra de Deus que traz à nossa vida a fé também. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então nós recebemos e nós somos abençoados por intermédio da palavra de Deus, meus irmãos. E ele tinha na sua mão uma espada com a qual ele lutava contra os filisteus, os demônios que estavam atormentando e que vêm atormentar muitas pessoas. Outra lição que eu aprendo aqui também, não fuja. Esteja disposto a lutar. Lute pela sua vida. Lute por aquilo que Deus te deu. Você tem algo, Deus te deu, Deus alcançou, Deus estendeu a mão, lute por isso. Há tantas pessoas que não valorizam o que têm. Como gostariam que outros a valorizassem, se elas não valorizam aquilo que Deus já deu? Meus irmãos, e Deus não vai estar dando mais, se eu não valorizo aquilo que eu tenho. Vamos lembrar da parábola que Jesus ensinou sobre a parábola dos talentos. A um foi dado 1 talento, a outro foi dado 2 talentos e a outro foi dado 5. O que tinha 5 talentos trabalhou e conseguiu mais 5. O que tinha 2 trabalhou e conseguiu mais 2. Mais um teve 1 talento só, somente 1 talento, não trabalhou, não fez nada. Enterrou aquele talento. E a Bíblia menciona que o Senhor mandou tirar o talento que estava na mão daquele homem, um só, e dar para outro. Porque Deus não dá. Deus não acrescenta. Deus não vai gerar na vida de quem não batalha e não luta por aquilo que é seu. Meus irmãos, Deus está interessado, e muito interessado, em investir na sua vida, amém? Deus quer depositar das suas riquezas, da sua preciosidade, da sua graça. Deus quer que a bênção dele venha sobre a sua vida, mas persevera e zela por aquilo que Deus está colocando nas tuas mãos. Deus está colocando e Deus vai colocar mais também, mas persevera por aquilo que Deus está
colocando na sua mão, ok? Então esteja disposto a lutar por aquilo que Deus te deu, ok? Outra coisa também, não vamos na onda da maioria. Samar, filho de Agé, ele não foi atrás dos outros, estava todo mundo fugindo. A moda era fugir dos inimigos, mas o que está fazendo o Samar, filho de Agé? Ele não vai na onda dos outros. Há muita gente indo nas ondas dos outros. Há uma riqueza muito preciosa que você, meu jovem, aprendeu na sua casa, com seu pai e a sua mãe, valores, princípios. Mas a maioria na escola faz de um jeito errado. A maioria lá no trabalho está fazendo errado. Persevere e guarda os valores, os princípios que os teus pais te ensinaram. Persevera nos valores, nos princípios que você tem aprendido na casa do Senhor, através dos nossos apriscos, que você tem aprendido através do discipulado. Guarda esses princípios. Não vai na onda dos outros. Esse homem poderia ter ido, ele, Samar, filho de Agé, poderia ter ido na onda dos outros. Olha, está todo mundo indo embora, todo mundo fugindo, eu vou também. Não vai na pilha dos outros. Tem gente que põe pilha só para você se ralar, para depois ficar rindo da tua cara. Não vai atrás dos outros, não vai atrás do mundo. É uma modinha aqui, é outra moda ali, não vai atrás disso. Te firma na palavra de Deus e tenha certeza que Deus depositou sobre a sua vida e Deus vai acrescentar muitos outros valores tão importantes sobre a sua vida e Deus deseja, mas não vai na pilha dos outros, não vai na onda dos outros. Aquilo que Deus te deu, persevera naquilo que Deus está te dando. Os valores e princípios que você tem aprendido com o seu pai e a sua mãe, ouça. Há muitos que lamentam, por que não ouviram o papai e não ouviram a mamãe? Há muitos que hoje dizem assim, olha, realmente meu pai e a minha mãe tinham razão. Pena que hoje pai e mãe estão mortos, mas eles tinham razão. Persevera, não vai na pilha dos outros, não vai na onda dos outros. Você está com um problema no teu casamento? Não vai na pilha de quem já está no 3º ou 4º casamento, porque não serve como conselheiro. Quem serve como conselheiro é quem tem uma vida equilibrada, tem um lar equilibrado, de acordo com a palavra de Deus, que tem fundamento de vida e de experiência de como sobreviver às crises e tempestades que se passam pelo lar. Não ouça os outros, ouça a palavra de Deus, escute a palavra de Deus, firme-se na palavra de Deus, ouça quem tem de Deus para te dar e não o que o mundo possa dar. Samar, filho de Agé, ele não vai na pilha dos outros. Ele está convicto no seu coração, ele está convicto na sua fé, e ele está ali defendendo o que é seu, porque ele não está indo atrás do que todo mundo está fazendo, do que todo mundo está no modismo indo embora, ok? Então, não faça o que os outros fazem, ok? Todos fugiram, mas ele ali lutou sozinho, né? Quem sabe você está lutando sozinho, lutando pelo teu casamento, lutando pelo teu lar, quem sabe você está lutando por um filho, quem sabe você está lutando pela vida de alguém, quem sabe você está lutando pelo teu Natanael, batalhando por ele, intercedendo por ele, aí você sabe o valor que tem, lute por alguma coisa, lute por alguém, quem sabe você está sozinho lutando, e você diz, olha, estou cansado dessa luta, estou cansado de lutar sozinho, mas eu te digo assim, a inspiração da palavra de Deus, faça como Samar, filho de Agé, ele não desistiu. A Bíblia menciona que Jesus lá, no Getsemane, ele estava orando sozinho, mas ele não desistiu. Jesus poderia ter desistido e largado tudo, mas ele não largou. Por quê? O propósito de Jesus. Irmãos, eu acho tão lindo, porque Samar, ele lutou por um campo de lentilhas. Jesus lutou por algo muito maior. Ele lutou pela nossa vida. Ele lutou pela nossa salvação. Ele pagou um preço alto, caro, pela nossa vida, mas vamos aprender com esse homem, Samar, filho de Agé, que ele luta por um campo de lentilha. Quanto que é o quilo de uma lentilha no mercado? É barato, não é caro, não é o produto top que mexe na inflação, não é um produto que balança com a economia do país por aumentar alguns centavos, mas ele lutou por alguma coisa que é insignificante para os outros, mas era valioso para ele. O que é insignificante para os outros, mas é valioso para você? Então lute, batalhe, ok? Tem aqueles que na vida reclamam,
Existem as pessoas que na vida estão reclamando, achando problema em tudo. Existem aqueles que são como Samá, filho de Agé, que estão lutando, estão batalhando. Os que reclamam e os que lutam. Quem você é? Quem nós somos? Os que lutam ou os que reclamam? Samá, filho de Agé, estava ele ali lutando pelo seu campo de lentilha. Ok? Valorize então aquilo que Deus colocou na tua mão, aquilo que Deus te deu, meu amado. Valorize, lute por isso, batalhe por isso, ok? Não se deixa conduzir, não se deixa levar por aqueles que não têm uma fé gerada em Deus. Samá, filho de Agé, ele estava ali lutando por aquilo que é seu, porque ele tinha a fé no seu coração, a fé em Deus, que Deus colocou no seu coração, que Deus plantou na sua vida. Por isso ele estava ali lutando e batalhando por uma fé que o Senhor Jesus tinha gerado, que Deus tinha gerado na vida dele. Quem sabe alguns diziam para ele assim, ô Samá, é só um campo de lentilha, desiste, larga disso, larga a mão disso, deixa para lá, depois planta outro, todo ano dá para plantar. Tu vai desistir, rapaz, vai arriscar, vai enfrentar problemas aí na sua vida, tu vai desistir de uma maneira tão fácil. Ano que vem tu planta. Diz ele, não, ano que vem eu vou plantar outra safra, eu vou comer dessa safra, eu vou lutar por essa safra. Eu acho, irmãos, tão precioso, que ele cuidou daquilo ali. E o final do versículo que nós lemos diz assim, o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Guarde bem isso com você. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. O texto diz assim, o Senhor efetuou um grande livramento. Quem fez o livramento? Deus. Mas quem ficou com a espada na mão? E quem ficou ali persistindo? Foi Samá, filho de Agé. Por isso que eu digo, meus irmãos, que Deus não vai abençoar aquele que não quer lutar. Aquele que não está disposto a batalhar e fazer a sua parte. Ok? Esse texto para mim foi uma inspiração alguns anos atrás, quando tinha 2 vagas apenas na UFSPA, onde a Bruna estuda, minha filha, nossa filha mais velha. Somente 2 vagas, e ela conseguiu uma. Mas chegou ali por documentos e burocracia, as portas se fecharam. E tentamos de um jeito, tentamos de outro, e fomos em frente e, por fim, foi declarado da parte deles, dizendo o seguinte, olha, não dá e não tem jeito. Aí voltamos para casa, mas Deus trouxe para mim, irmãos, no coração esse texto, e me fez lembrar, digo, eu tenho que lutar, eu não vou desistir, eu não vou entregar os pontos, já estava perdido. E para a glória do Senhor Jesus, irmãos, esse ano, a Bruna está concluindo nessa faculdade, conseguiu entrar. O ano que vem vai fazer o estágio, e depois já começa a trabalhar. Mas não desistimos de um propósito. Eu não sei qual é o teu propósito, qual é a luta que você tem, qual é a batalha também que você enfrenta, mas não desista. Porque a Bíblia nos ensina, meus irmãos, a nós perseverarmos. Não tem, irmãos, essa palavra, essa expressão, não dá, não posso, não consigo. Meus irmãos, não dá, não posso, não consigo, não é linguagem de Deus. É linguagem dos 10 espias. Olha para uma situação, olha para um monte, olha para uma dificuldade, olha para o empecilho e diz, não dá, não posso, não tem jeito. Não é a linguagem de Deus. A linguagem de Deus é o seguinte, meu filho, pega a tua espada, fica no teu campo de lentilha, fica firme ali, porque o Senhor deu vitória. O Senhor deu, a Bíblia diz que Deus deu um grande livramento para Israel, porque um homem lutou sozinho, desacreditado. Alguns diziam, quem sabe, olha, coitadinho de Samá, arrasou, acabou com a sua vida, não tem jeito para ele, está tudo destruído, o cara vai morrer mesmo. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus deu grande livramento. A Bíblia menciona, o Senhor concedeu uma grande vitória. Por quê? Porque ele ali estava lutando, batalhando. Meus irmãos, é linguagem de Deus. Fé é linguagem de Deus. Permanecer lutando é uma linguagem de Deus. Os moradores de Leí, desta cidade, dessa localidade, abandonaram as suas casas, abandonaram tudo. Mas, meus irmãos, nós somos ensinados na palavra de Deus. Lucas 21, 19,
O que a Bíblia diz ali? Diz o seguinte: pois pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Perseverança, irmãos, nós ganhamos. É através da perseverança que nós conquistamos. E é enfrentando desafios. E os nossos desafios em Deus são de degrau em degrau. Deus não nos coloca direto no topo. Deus vai nos levando de uma maneira escalonada para grandes conquistas. A Bíblia menciona quando Davi foi levar para os seus irmãos comida que estavam na batalha. Ele lá ouve o gigante filisteu desafiando ao exército de Deus. E aí ele então pede a permissão para o rei para ir lá lutar. E o rei diz assim: não dá. Tu não vai conseguir. Tu não vai conseguir. Tu não pode. Tu não pode. O que Davi disse? Rei, tu é autoridade, tu é o rei, tu é ungido de Deus. Se tu disse, né? Então eu tenho que desistir mesmo. Se tu que é autoridade disse que não dá, então não dá. O homem de Deus, homem experiente na guerra, já teve grandes vitórias, tem um monte de medalha. O cara é bom. E o cara diz que eu não posso, não dá. É aquela situação que estão ameaçando você, a tua doença, a tua enfermidade, dizendo, não tem jeito, não tem saída mesmo. E aí o mundo diz, não tem jeito mesmo. E aí você vai acreditar. Agora, o que Davi disse, a Bíblia menciona lá em 1 Samuel 17:34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, livrava-o da boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão na barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Diziam para ele: não tem jeito, Davi, desiste. E ele disse: não, eu não vou desistir, porque Deus já me deu grandes vitórias, e Deus vai me dar mais uma, amém? Como é que é a tua expressão, como é que é a tua conduta, que você está dizendo que não tem jeito mesmo, vou desistir mesmo, eu vou parar crescendo na fé, não está mais dando resultado na minha vida, eu vou parar de ir no aprisco, também não está dando resultado, eu vou parar de ir na igreja, também não está dando resultado, vou parar de orar, não está dando resultado, eu vou parar de ser fiel a Deus, não está dando resultado, eu vou parar com a minha vida de fidelidade para com Deus, não está dando resultado, vou desistir. Meus irmãos, você vai fazer como todo mundo na cidade de Leí fazia, desistindo e parando, pois o Senhor te diz nesta noite: não desista, não pare, prossiga, porque a batalha não terminou, você está no meio da batalha, você está no meio de um campo de batalha, não desista. Agora, irmãos, veja o que Deus deu. Deus deu a tua vida, Deus tem trabalhado na tua saúde, Deus te deu um casamento, Deus te deu filhos, Deus te deu tua família, negócio, trabalho, emprego, unção de Deus, sonhos, ok? E agora o que o diabo quer? O diabo quer tirar o teu campo de lentilha, aquilo que Deus te deu. Davi, irmãos, quando ele foi entrar na cidade que ele morava, Ziclag, chegou lá, tinham levado a família. O que ele fez? Ficou só chorando? Não, a Bíblia menciona que ele foi atrás, lá 1 Samuel capítulo 30, ele foi atrás para defender a sua família. Talvez pudesse ser dado a ele, alguma outra situação, dizendo: não, Davi, não vamos atrás. Mas Davi, ele firmou bem fixo no seu coração, foi atrás, lutou por aquilo que era dele, que era a sua família. Davi lutou com espada, com lança, com flecha, mas quem sabe você vai ter que lutar pela tua casa, pelo teu lar, com outras armas. E a Bíblia diz, meus irmãos, que as armas da nossa milícia são o quê? São poderosas em Deus. Há poder, irmãos, que Deus tem colocado na nossa vida. Há armas espirituais que são poderosas, e Deus tem colocado. Então lute com as armas que Deus te deu. E Samar ficou lá, no seu campo de lentilha. Talvez é para ele que é dita aquela expressão: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E ele ficou lá: pode vir,
Qual é o filisteu que quer enfrentar, quer tirar, mexer no meu campo de lentilha? Quem quer tirar o que é meu? Vem aqui agora, irmãos. E a Bíblia diz que o Senhor concedeu a ele grande livramento e grande vitória. Por quê? Porque ele lutou. Ele batalhou. Ele lutou. Herança dos pais, mas ele lutou. Provérbio ensina muito sobre os filhos que são ensinados pelos seus pais e os ensinamentos dos pais, que ensinam princípios, que ensinam valores, que ensinam coisas extraordinárias. E ali esse homem lutou e batalhou. Paulo também, ele lembra Timóteo a respeito da herança que recebeu da sua mãe e da sua avó Lloyd. Segundo Timóteo capítulo 1, verso 5, diz: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro na tua avó Lloyd e na sua mãe Eunice. Valores, princípios, pela qual ele precisava lutar. A Bíblia menciona lá em Judas, meus irmãos, no versículo 3, que é preciso batalhar, que é preciso lutar pela nossa fé. Defenda o que Deus te deu, lute pela tua saúde, lute por ela, cuide bem, cuide do teu corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito. Faça exercício, faça caminhada, cuide de alimentação. Pastor, isso aqui não é assunto espiritual. A Bíblia menciona, meus irmãos, que o nosso corpo é templo do Espírito. E nós devemos zelar em todos os aspectos, assim como na vida de oração, jejum, busca na presença de Deus, nos humilharmos, o exercício espiritual, mas também, meus irmãos, precisamos cuidar. E a Bíblia menciona que nós devemos atar no nosso pescoço os ensinamentos que nós recebemos. Então lute pela sua fé, lute e defenda o seu casamento, batalhe e lute pelo seu discípulo, batalhe e lute pelo seu Natanael, que você está orando, intercedendo por ele. Defenda e lute pelo líder do teu aprisco. Batalhe e lute também por ele, lute também com ele. Lute pelas tuas ovelhas também, vocês que estão líderes. Lute pelo rebanho, lute pelas ovelhinhas que Deus te colocou. Batalhe por algo, lute por algo. Meus irmãos, vale a pena viver quando se luta por alguma coisa. Vale a pena viver, vale a pena se mover, vale a pena fazer alguma coisa. Eu quero dizer, Deus tem um lugar para você, mas atente bem o que eu vou falar. Deus tem um lugar para você, mas esse lugar é um lugar de conflito. Lute, batalhe, ok? Jesus disse o seguinte: no mundo tereis aflições, né? No mundo tereis muita paz, alegria, tranquilo, gozo, festa. Não, aflições são os nossos campos de lentilha. É aquilo que nós temos, é aquilo que nós possuímos, mas teremos que lutar. Lute por aquilo que Deus tem colocado na sua vida, aquilo que Deus tem te dado, né? Fique com a espada na mão, batalhe, não desista, ok? Então, eu quero dizer, uma coisa é uma palavra de Deus para a sua vida, meu irmão. Você terá que lutar, amém? Teremos que lutar. Somos chamados para uma grande batalha. Somos chamados para batalhar. Então lute. Lute pela tua casa, pelo teu casamento. Não abandone o teu lar. Se você nessa semana pensou algumas bobagens, algumas besteiras, eu te digo, não desista. Porque o Senhor coloca esta palavra, meus irmãos, para trazer um direcionamento, para nós não desistirmos de lutar. Continue, você está na batalha. Batalhe e lute. Aqui quantas e quantas vezes com o joelho dobrado aqui nesse altar, nesse púlpito. Quantas vezes orei por uma ovelha, lutando por uma ovelha. Eu digo, Senhor, não se deixa perder, Senhor. Não se deixa, meu Deus, se afastar dos teus caminhos. Algumas vezes cheguei a fazer a oração, Senhor, fecha aquela porta para aquela pessoa não entrar. Porque se entrar por aquela porta, certamente vai se perder. Certamente vai para um caminho de destruição. Jesus, irmãos, ele lutou pela sua igreja. Não apenas lutou, como Jesus entrou num combate, e nesse combate, Jesus morreu. A Bíblia menciona que ele estava na cruz, e ali ele deu o seu último suspiro, e entregou o seu espírito ao Pai, e ele disse, Pai, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito, e suspirando morreu. A Bíblia diz que naquela hora fez-se treva, e o mundo escureceu, houve trevas naquele momento. Reconheceram os soldados e disseram verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. E colocaram Jesus então num sepulcro. E lamentaram, Jesus morreu. Mas ele morreu
E ele lutou por uma causa. Só que graças a Deus, ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas ele lutou. E nos ensinou o exemplo e o modelo que nós precisamos lutar. Meus irmãos, a salvação é de graça e Deus te deu de graça. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que nós temos que lutar, nós temos que batalhar, nós temos que estar numa batalha, nós temos que estar à frente lutando e não desistir, mas batalhar por aquilo que Deus tem nos dado. Tem um filme, há um tempo atrás, há alguns anos atrás, é o filme Coração Valente, em que um senhor, já velho, lutando, e eles estavam lutando pela liberdade da Escócia. É um filme onde Mel Gibson era o líder, né, da liberdade. E foi ali naquela guerra que esse senhor, ele perde o braço pela espada do inimigo. E o seu filho, apavorado, chega para o pai e disse: meu pai, eu vou te tirar daqui. Então aquele senhor virou para o seu filho e respondeu: sai para lá. Eu vou lutar. Pegou a espada com o único braço que sobrou e foi à luta. E ainda que ferido, aquele homem, ele foi à batalha. Samar, meus irmãos, ele não desistiu. Ele continuou lutando. E ele continua ali disposto a lutar. Eu quero nessa noite encerrar dizendo o que diz o versículo 12. A Bruna pode passar aqui. O que diz o versículo 12? O Senhor efetuou um grande livramento. O Senhor efetuou um grande livramento. Guarda isso no teu coração. Guarda isso na sua Bíblia. Sublinha ali e guarda ali. E eu encerro dizendo: lute, lute. Eu não vou dizer para você ou mentir para você dizendo o seguinte: olha, você agora é um cristão, você serve a Jesus, e a vida agora é o mar de rosa, e é tudo de bom, é tudo de ótimo, não tem luta, não tem batalha, faz o que você quiser, desista. Não, lute pela sua fé. Marcos estava aqui hoje ministrando, e falando a comparação dos judeus, a respeito do túdimo que estava mencionando, e vi ao meu coração, que realmente a nossa vida com Deus, é uma luta de batalha pela nossa fé. Os judeus, eles tinham que ir 3 vezes ao ano, ir e se apresentar ao templo e apresentar-se ao Senhor, 3 vezes ao ano. E nós não viemos ao culto 3 vezes ao ano. Tem alguém aqui no nosso meio que só vem 3 vezes ao ano na igreja? Não. Nós viemos na quarta, escola de discípulos, amém? Nós estamos aqui no domingo, recebendo mais de Deus. Nós estamos quinta-feira nas reuniões, né, nos nossos apriscos, ou nos sábados, os apriscos. Nas reuniões, nos nossos cultos, nas redes, também no sábado à noite. Nós viemos 4 vezes, 3 vezes. Se multiplicar isso aqui pelo ano, viemos 200 vezes, muito mais que o judeu, que ia uma vez por ano. Porque, irmãos, a nossa vida, ela é uma vida de entrega ao Senhor, e uma vida de colocarmos aos pés do Senhor Jesus. E Jesus morreu e sofreu, entregou-se por nós, deu a sua vida por nós, porque ele disse: ó, vale a pena ter morrido por você. Ele um dia se manifestou na sua vida como se manifestou para Saulo de Damasco, se apresentando como Cristo e como Senhor, porque ele disse o seguinte: vale a pena, pela tua vida vale a pena. Você que já tentou algumas vezes se erguer, novamente caiu, mas Jesus disse o seguinte: valeu a pena lutar por você, valeu a pena. Se você fosse o único pecador na face da terra, eu creio, meus irmãos, pelo amor que ele tem, ele viria e morreria por um único pecador. Isso chama-se amor, isso chama-se misericórdia, isso chama-se graça. Valeria a pena sacrificar-se por um campo de lentilha? Não, pastor, não, jamais. E Jesus, meus irmãos, sacrificou por um pecador, inútil que nós éramos, perdido que nós éramos, mas ele morreu por nós, entregou a sua vida por nós, e ficou aquele símbolo lá no Calvário, ele na cruz estendido,
morrendo por nós, entregando e lutando por nós, mas ao terceiro dia ressuscitou para nos dar vida eterna. Então eu quero convidá-los para nós ficarmos em pé. Nós vamos orar a Deus.